Então, agora faltou a gente estimar o número de, iterações da bissecção, né? Então, a ideia é a seguinte, né? Então, eu tenho intervalo AB, né? Tem a função f de x, né? Contínua no intervalo AB, certo? E que mais? Tem que f de A, né? Vezes f de B. Tem o sinal FA, FD, tem o sinal trocado, certo? Ok. Agora eu vou fornecer também uma epsilon, que é a precisão que eu quero, né, encontrar, né, precisão desejada. Então esse epsilon é o tamanho do intervalo, né? Seria o tamanho, né, de um intervalo de imprecisão, na verdade, né? De incerteza, né? Tá dentro daquele intervalo a raiz, né? O que eu estou procurando, ela está dentro daquele intervalo. Então, aquele, né? E o epsilon seria o tamanho do intervalo. O tamanho da minha incerteza seria o epsilon. Certo? Então, pode ser o epsilon da máquina. Aí daria o total, né? Total, a incerteza apenas da minha representação. Certo? Poderia ser o epsilon de máquina. Okay? Isso já é um relativo que representa a precisão desejada. E eu começo, né? Intervalo A0, B0, né? Ok? Intervalo inicial. Qual o tamanho do intervalo B0, A0, B0? Eu suponho que B0 é maior que A0, né? Obviamente. Certo? Então, isso aqui é o tamanho do intervalo inicial. Ok? Agora eu aplico uma iteração, né? Ok? Eu aplico uma iteração do algoritmo, né? Vou chamar aqui T0 é o tamanho do intervalo inicial. Se eu aplicar uma iteração do algoritmo, eu vou ter um outro conjunto A1, B1, né? Então, aqui é uma iteração. Eu vou chamar de T1, né? Seria B1 menos A1. Só que eu sei que ele é metade, né? Eu sei que esse intervalo, ele ou é, né? Ele é metade do B0 menos A0. Porque ou ele é. Ou ele vai do A0, né? Até o X, né? X0 da quebra. Ou ele vai do X0 até o B0, né? E cada pedaço desse, né, é metade, né? Cada pedaço desse é metade do tamanho. Ok? Então, se o t, após a primeira iteração, ele é metade do intervalo inicial, não tem que o t após a iésima, né, iteração, ele vai ter metade, né, elevado a i, né, do t0, do inicial. Okay? Então, a cada iteração, eu divido a incerteza pela metade, certo? Vamos supor aqui que eu tenho, esse é o meu intervalo, certo? E eu tenho uma decisão a fazer, né? Se eu fico com esse lado ou esse lado. Quanto de informação eu preciso para decidir? Basta um bit, né? Se for 0, eu fico para esse lado. Se for 1, eu fico para esse lado. Certo? Na iteração seguinte, né?
Para decidir aqui ou aqui, né? Precisa de mais um bit, 0 ou 1. Né? Se fosse 0 também, 0 ou 1. Agora, novamente, né? Eu fico desse lado ou desse lado. Então aqui novamente vai dividindo. Vai precisar de mais um bit, né? 0, 1, 0, 1. Fica a esquerda ou a direita. É o resultado de cada iteração vai me dar um bit. Então, né? O if da iteração vai me dizer, né? Se eu pego o intervalo da esquerda ou da direita, né? E a condição do if é o valor do bit. E esse valor do bit é exatamente a precisão, né? Que eu tô, esse valor do bit, né? Vai formando essa sequência de bits, né? E a precisão, né? Que eu estou ganhando, né? Do intervalo inicial até a precisão que eu vou ganhando corresponde à quantidade desses bits, ok? Então, em uma interação, eu ganhei um bit. Em duas, eu ganhei 2 bits. Em 3 interações, eu ganhei 3 bits de informação. Dividi o intervalo por 8. Certo? Com 3 bits, eu divido o intervalo em 8 partes. Eu tenho uma precisão. Na minha precisão inicial era isso aqui, né? Minha imprecisão, viu? Assim, né? A precisão era baixa aqui, né? Era todo esse intervalo aqui. A cada iteração, eu fui dividindo, certo? Então, agora ela basta, né, depois de 3 iterações, é isso aqui. Metade, metade, metade. Ok? Então, eu quero que isso aqui chegue a epsilon, né? Então, eu quero que depois de iterações, né? Ok? Isso aqui seja menor ou igual que o epsilon, que é a precisão inicial desejada. Então, isso aqui, né? Vezes T0 ser menor ou igual a epsilon. 2 a menos 1. Né? Ok? Então, vamos dividir dos dois lados aqui por T0, né? Então, aqui fica 2 a menos 1, menos I, né? E aqui a diferença epsilon sobre T0. Ok? Então, aqui eu vou dividir, e aqui é a diferença, né? O quanto que eu ganho, né? De precisão. O quanto que eu preciso ganhar de precisão é o tamanho do epsilon dividido pelo tamanho de T0, do inicial. Do quanto eu quero, por exemplo, aqui, né? Em relação à inicial. Então, aqui no caso daria, né, 1/8, né? Em 1/8 seria aplicar meio 3 vezes, por exemplo. Então, como é que eu estimo esse I aí, né? Okay? Então, aí vamos tirar log, né? Vamos pegar o log na base 2, né? Fazer dos dois lados, né? Então, log na base 2, isso aqui dá o próprio, né? Não preciso nem pôr aqui, dá o próprio menos I, né? Aí fica menor ou igual ao log na base 2 dessa divisão aqui, né? Então seria o log do epsilon menos o log na base 2 do T0, certo? Ok? Aí é o que acontece, né? Então aqui seria mais ou menos o número de bits, né? Do epsilon, o número de bits do T0. A diferença de número de bits de um para o outro. Né? Okay. Então é isso aí, né? Então é isso aí. Então o I é pelo menos, né? Então o I é pelo menos. Aqui tem que, né, inverter o sinal dos dois lados, então vai ficar o log do. O tamanho, né? O log do tamanho, o número né, de divisões aí, né? Do tamanho do T0, né? Em bits, né? Número de. Mas se fosse uma potência de 2 que nem aqui, né? O tamanho de T0, então seria o expoente, né? Então, para 8 seria 3, né? Quer dizer, o T0 aqui, né? O T0 pegasse 8 vezes o epsilon, né? Seria isso aqui.
Então, seria 3, né? Essa diferença. Log de T0 menos o log do epsilon. Ok? Porque vai acontecer o seguinte, né? Então, esse aqui é o número de iterações. Então, dado o intervalo inicial, tamanho do intervalo inicial e o tamanho do intervalo da precisão que eu quero, o número de iterações que eu preciso é pelo menos esse aqui. Então, o que acontece é o seguinte, né? Se esse epsilon, né? Ele normalmente vai ser muito pequeno, né? Esse aqui é o meu, tem a ver com o meu chute inicial, com a minha imprecisão inicial, e ela é muito grande, né? Eu fiz uma estimação de onde está a raiz, né? Normalmente eu vou dar um intervalo grande. E por outro lado, a precisão que eu quero pode ser epsilon da máquina, né? Pode ser um valor muito pequeno. Então essa diferença, né, para chegar daqui até aqui, pode dar um número de iterações grande. Né? Mas mas é legal que sabendo o tamanho do intervalo, né? Você não precisa ter uma condição de parada complicada. Você pode repetir N vezes, né? Repete a repetição N vezes, né? Certo? E N seria dado por essa relação, né, entre o intervalo inicial, né, e o intervalo e a precisão que eu estou procurando. Okay? Então esse é o, né, como é que eu estimo o número de iterações para o método da dissecção.